Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula dessa matéria que é tão especial e que é tão importante. Sim, meus amigos, eu estou falando do direito penal, parte especial, ou também chamado crimes em espécie. Bom, hoje nós daremos continuidade ao homicídio. O homicídio ele pode ser classificado em diversos aspectos, em relação ao tipo, em relação a se existir erro sobre a pessoa, erro sobre os meios executórios, porém resolvi trazer inicialmente a classificação em relação ao tipo. Pode ser comissivo ou omissivo. Comissivo quando tem uma ação, um fazer. É no caso de um indivíduo A que esfaqueia o indivíduo B, matando-o. Veja, aqui tem uma ação positiva. Aqui tem o verbo fazer. Por outro lado, também existe o homicídio por omissão, ou chamados crimes omissivos. Nesse caso específico, eu gostaria de dar o exemplo do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata dos garantes, do garantidor. Né? É o caso, por exemplo, de um salva-vidas que, percebendo que tem uma pessoa se afogando, nada faz, quando podia e devia fazer para evitar o resultado. Então, vejam, nessa situação hipotética, nós temos o indivíduo A que esfaqueia o indivíduo B. Aqui é um tipo omissivo ou um tipo comissivo? Ele está fazendo ou deixando de fazer algo? Ele está fazendo. Então, se ele está fazendo, aqui é um homicídio comissivo, porque tem uma ação positiva. Nesse caso específico, nós temos o indivíduo A se afogando, enquanto o salva-vidas B nada faz. O salva-vidas, no Código Penal, ele se enquadra no artigo 13, parágrafo 2º. Ele é um garantidor, porque ele tem o dever de proteção, zelo e cuidado. Ele tem uma função de salvar vidas, por isso que o nome dele é salva-vidas. Nesse caso, quando se tem uma omissão, é o dever dele aplicar métodos e meios para salvar uma vida, e assim ele não faz, nós estamos diante de um homicídio por omissão, ou homicídio omissivo. Indo em outras perspectivas, nós temos a classificação quanto aos meios executórios. Meios executórios, nós vamos ver no intercrimes, que é o caminho do crime, que é um dos pressupostos para a qualificação, para a descrição desse intercrimes, que é o caminho do crime, e ele é de fundamental importância para a penalização do indivíduo, se vai existir pena ou não. No caso dos meios executórios, são os meios utilizados para se praticar um determinado tipo penal. O homicídio é um crime de conduta livre, ou seja, o agente ele pode usar qualquer meios executórios que sejam idôneos. Por isso, há uma subdivisão em 4 tipos: direto, indireto, materiais e morais. Veremos cada um deles. Em relação ao direto, é quando o próprio agente utiliza um instrumento ofensivo contra o corpo da vítima. Então, aqui nós temos o caso de tiroteio, de esfaqueamento, onde os objetos, os meios executórios são armas de fogo, facadas, disparos. Por outro lado, nós temos o indireto. Se o direto você usa meios e formas para diretamente atingir a vítima, o indireto você vai utilizar meios e formas para indiretamente atingir a vítima. Mas o indivíduo, ou seja, o sujeito ativo, ele provoca o ato inicial, mas não executa diretamente. Ele impulsiona para que o resultado almejado ele chegue, que é no caso, por exemplo, do agente que provoca um ato inicial de colocar um escorpião na cama da vítima enquanto ela dorme. E o escorpião, por si só, faz o ato de picar a vítima e matá-la. Veja, aqui existe um meio indireto. Por outro lado, nós temos os meios executórios materiais. Esses meios executórios materiais podem ser físicos, químicos, patogênicos ou patológicos, que é no caso, por exemplo, do uso de meios químicos para conseguir lograr êxito no homicídio. Já os morais
são aqueles que causam a morte da vítima pela alteração do seu estado psíquico. Então, é o caso, por exemplo, de quando um indivíduo tenta matar outro utilizando o susto. Mas esse susto ele é proposital. No caso em específico, quando a pessoa que é o sujeito passivo, ela sofre de problema cardíaco. E por conta desse susto, ela tem um infarto. O homicídio, enquanto ao erro, pode ser o erro in persona e o aberracto ictus. O erro in persona é também chamado de erro sobre a pessoa, ok? O aberracto ictus, por sua vez, é o erro de execução. Mas assim, o que é um erro sobre a pessoa e um erro de execução? Por isso eu trouxe um caso prático para que a gente possa compreender direitinho, tá? Vamos lá. Suponhamos que João aqui, imaginando ter matado Y, acaba matando X. Veja, ele atinge pessoa diversa do que pretendia. Há aqui o que chamamos o erro sobre a pessoa, tá? Ou seja, a vítima é X, mas imaginando que eu matei Y, eu acabo matando uma pessoa diversa. Nesse caso em específico, veja que deve ser considerado as condições ou qualidades pessoais da vítima Y, tá? Nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro quanto à pessoa, ela não isenta a pena. Em verdade, a única coisa que vai acontecer é que você não vai considerar as condições ou qualidades da vítima X, mas sim as condições e qualidades da vítima virtual, que é Y. Então, nesse caso, continua tendo a aplicação de pena. Então, esse indivíduo vai ser penalizado como se tivesse matado o Y, ok? Agora, vejamos. O aberracto ictus, por sua vez, é algo muito interessante, eu até já mudei aqui para vocês verem, porque assim, pode ocorrer também o erro de execução, conforme o artigo 73 do Código Penal. Esse erro de execução dá exatamente quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir X, acaba atingindo Y. Atinge pessoa diversa por erro no ato executório, no erro de execução, tá? Então, assim, ambos os casos podem se confundir um pouco um com o outro. Mas veja, aqui eu imagino matar uma pessoa, mas acabo matando outra. Aqui é sobre a pessoa. Já nesse caso específico, por erro na pontaria, no erro nos meios de execução do crime, em vez de matar X, eu acabo matando Y. Agora, a consequência prática disso, né? É o seguinte, aqui como falamos, no erro em persona serão consideradas as condições ou qualidade pessoal da vítima virtual, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º. Não é porque errou sobre a pessoa que vai existir, por exemplo, uma isenção de pena. Muito pelo contrário, tá? Agora, qual a consequência prática do aberracto ictus? Então, vamos supor que A, desejando matar B por erro de pontaria, vem atingir e matar C culposamente, que foi aquele caso que eu trouxe outrora. De acordo com o artigo 73 do Código Penal, A responde como se tivesse praticado o crime contra B. A responde apenas por um homicídio doloso consumado, porque apesar de ter praticado dois delitos, uma tentativa de homicídio e um homicídio culposo, ele vai responder por homicídio doloso consumado, ok? Por quê? Porque o artigo 73 do Código Penal nos informa que é dessa forma, certo? Agora vamos para um caso hipotético. A, com a intenção de matar B, efetua disparos de arma de fogo e, além de atingir e matar B, atinge culposamente o motorista C, provocando um acidente do qual resulta a morte de 10 pessoas. Vejamos, esse caso ele é muito semelhante com o que eu trouxe no caso anterior, mas aqui há a morte de 10 pessoas. Nesse caso em específico, a consequência é o seguinte: conforme as diretrizes do Código Penal, a
vai responder pelo crime de homicídio doloso consumado, tá? E no caso da morte de 10 pessoas, vai existir um aumento de 1/6 até 1/2 em relação aos demais delitos, tá? Nesse caso aqui, ele é mais sério do que o caso anterior, porque embora haja o atingimento de um terceiro, que é o motorista C, há uma consequência mais devastadora ainda, que é a morte de 10 pessoas. No caso, ele vai responder, como eu falei anteriormente, pelo homicídio doloso consumado, e no caso desses demais delitos, vai aplicar o aumento da pena de 1/6 a 1/2, conforme diretrizes do Código Penal. Agora vamos para outro caso hipotético, tá? Vamos imaginar que A, com a intenção de matar B, percebe que poderá atingir também C. Mesmo ciente que possui uma péssima pontaria, não deixa de agir, assumindo o risco de matar C. A consequência disso? Veja, aqui, mesmo ciente que possui uma péssima pontaria, A não deixa de agir. Então, se ele não deixa de agir, ele assume o risco de matar também C. Se ele assume o risco de matar C, ocorre o seguinte: existe um homicídio doloso em relação a B, porque ele tem a intenção de matar B, mas no momento em que ele assume o risco também de matar C, existe o que chamamos de dolo eventual. Nesse caso, qual é a consequência? A consequência é simples. A responde pelos 2 crimes de homicídio doloso em concurso formal impróprio ou imperfeito. Porque, veja, aqui nós vamos ter a presença de 2 dolos. O dolo direto, que é A com a intenção de matar B, e o dolo eventual, que é assumindo o risco de matar também C. Agora, a pergunta que não quer calar: aplica erro de execução sobre esse caso anterior que eu trouxe? Não, não se aplica erro de execução. Uma vez que houve dolo direto e dolo eventual, ou seja, houve a intenção. Veja que no erro de execução, eu tenho dolo e culpa no erro de execução. Eu pretendo atingir um, mas acabo atingindo o outro culposamente. Só que, nesse caso específico, eu tenho duplamente dolo. Eu tenho dolo direto e dolo eventual. Se eu tenho intenção e eu aceito o risco de praticar o ato, nesse caso não pode ser aplicado o erro de execução, e sim, como eu falei, é um concurso formal impróprio.